A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 17º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago hoje os capítulos 38 a 40 do livro de Gênesis. A inspiração de hoje é José, suas provas e elevação no Egito. No capítulo 38, trago destaque no versículo 2, filha de um varão cananeu. As Sagradas Escrituras registram essa história vergonhosa de Judá, por 4 razões, pelo menos. Primeira, mostra o relaxamento moral daqueles dias, em contraste com a pureza de José, a qual, diante desse fato, se destaca nitidamente. Note o contraste entre Judá desceu e José foi levado. Segundo, demonstra porque era necessário que a família de Israel, Jacó, saísse de Canaã e fosse para o Egito. Se Jacó tivesse permanecido entre os cananeus, seus descendentes teriam perdido sua identidade, devido aos casamentos mistos. No Egito, os descendentes de Jacó foram isolados dos egípcios, e assim puderam tornar-se um povo nitidamente separado, dedicado exclusivamente a Deus. Terceiro, ilustra o fato que os pecados de todo, até mesmo de pessoas de destaque no plano divino da redenção, acabarão sendo conhecidos. Quarto e último, demonstra que a liderança do povo de Deus é entregue àqueles que são moralmente puros. José era fiel a Deus e às suas leis, ao passo que Judá era um fracasso. O Novo Testamento requer idênticos padrões morais para aqueles que exercem liderança espiritual. Destaco também o versículo 6, Tamar. Quando morreu o marido de Tamar, a viúva ficou sem filhos. Ansiosa por um filho para perpetuar o nome de sua família, provou-lhe descendentes. No versículo 9, Onã. As leis antigas do Oriente Próximo determinavam que um irmão deveria casar-se com a viúva de seu irmão que morresse, caso ela não tivesse filhos. Assim haveria um filho em nome do falecido. O pecado de Onã foi recusar-se cumprir tal responsabilidade. Deus ceifou a sua vida porque recusou-se a dar um filho a Tamar. Versículo 15 e último. Teve-a por uma prostituta. Tamar pecou, mas o pecado de Judá foi maior, com a sua conduta hipócrita e corrupta. Nos tempos antes da vinda de Cristo, Deus suportou certos males, até que a plena redenção se efetuasse em Cristo. No capítulo 39, destaco aqui o versículo 1. José foi levado ao Egito. José foi levado ao Egito aproximadamente em 1900 a.C. E isso deve ter ocorrido cerca de 200 anos depois da chamada de Abraão. José enfrentou 3 grandes provas no Egito. A prova da pureza pessoal. Prova essa que os jovens frequentemente enfrentam quando estão longe de sua casa. A prova da oportunidade de vingança. Uma prova porque frequentemente passam as pessoas que sofreram injustiças, e a prova de encarar a morte, quando José esteve injustamente na prisão. Em cada caso, José triunfou na prova mediante sua confiança em Deus e suas promessas. No versículo 2, destaca: o Senhor estava com José. As Escrituras deixam claro que a separação entre José e seu povo estava sob o controle de Deus. Deus estava operando através de José e da circunstância deste, a fim de preservar a família de Israel e reuni-la segundo
a sua promessa. Trago também outro destaque que está no versículo 9. Como eu pecaria contra Deus? Todo pecado, inclusive o pecado contra a integridade do casamento, é sobretudo um pecado contra Deus. O rei Davi, tempos depois, aprendeu essa lição em amarga experiência ao longo de um contínuo julgamento divino em sua vida e na sua família. No 12º versículo, ele fugiu. José, por lealdade e fidelidade ao seu Deus, bem como por lealdade a Potifar, continuou resistindo ao pecado. Ele triunfou sobre a tentação porque, de antemão, já estava firmemente decidido a permanecer obediente ao seu Senhor e de não pecar. O crente do novo concerto vence a tentação da mesma maneira. Ele precisa tomar uma decisão firme e resoluta de não pecar contra Deus. Havendo esse propósito, não poderá haver lugar para desculpas, exceções ou concessão. Versículo 20. E o entregou na casa do cárcere. A vida de vitória sobre a tentação e fidelidade a Deus nem sempre resultam em uma recompensa imediata. José sofreu por causa de sua retidão. Cristo declara que seus seguidores são também perseguidos por causa da justiça. E nos afirma que tais pessoas são bem-aventuradas e que receberão um grande galardão no céu. Versículo 21 e último do capítulo 39. O Senhor estava com José. 4 vezes no capítulo 39 está escrito que o Senhor estava com José, porque José honrava a Deus. Deus honrava a ele. Aqueles que temem a Deus e o reconhecem em todos os seus caminhos têm a promessa de que Deus dirigirá todos os seus passos. E chegamos ao final da leitura, no capítulo 40. Trago destaque no versículo 1. E aconteceu depois. José mantinha sua fé em Deus, mesmo quando estava confinado no cárcere, sem motivo, durante pelo menos 2 anos. Suas interpretações dos sonhos de Faraó, por revelação do Espírito de Deus, resultou na oportunidade para sua libertação imediata e ato contínuo, na sua ascendência à oposição de autoridade. Essa narrativa salienta que, embora Deus não seja a causa de tudo o que acontece, Ele pode usar até as circunstâncias adversas para fazer cumprir a sua vontade, visando o nosso bem, segundo os seus propósitos. No versículo 2, Faraó. Este era o termo genérico usado por todos os reis do Egito. Era comumente anexado ao nome do monarca. Que a leitura e a meditação de hoje possa te aproximar cada vez mais das promessas de Deus. As próprias Escrituras, Deus, o seu Filho Jesus, nos instrui que devemos dedicar tempo para leitura e estudo. Neste exato momento, nós estamos dedicando as instruções contidas na Bíblia para a nossa vida. Permita que a palavra transforme a sua vida em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.